Olá, minha gente! Estamos de volta. Mais um domingo aqui com vocês. Eu, Calil Garcia. Eu, Fabi Yamamoto. Somos a equipe do podcast Viverecendo, ou pode falar tudo. Podcast que dá mais vida pros seus anos. Certo? E como de costume, vocês já estavam acostumados, né? No último episódio era só a gente falando um monte de abobrinha que não era abobrinha, era tudo verdade. Não, era um conteúdo embasado, a gente embasamento teve que ler científico. Um artigo de 17 páginas pra trazer pras pessoas. Eles não podem falar que era abobrinha. Não. Apesar de eu ter falado. Quem não assistiu, vai lá. Calil até abriu o coração dele, contou fatos da vida. Se alguém quiser fazer um pix pra mim, ajuda. Enfim, hoje, continuando aquela nossa mania muito boa da nossa temporada anterior, nós estamos com uma convidada incrível aqui, incrível mesmo, tô muito feliz. É uma animação, a gente tá super animado, tá ansioso pra isso faz um bom tempo. Eu vou apresentá-la e aí daqui a pouco vai mostrar a carinha dela. Se é que já não mostrou. Ela é nutricionista, um monte de gente tava querendo que a gente falasse com nutricionista. Então, chegou o momento de vocês. Ela é nutricionista clínica, atuante em oncologia, especialista em nutrição oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, é pós-graduada em terapia nutricional de pacientes graves pelo Hospital Albert Einstein, chique, e ela é aprimorada em nutrição hospitalar pelo HU-USP, que foi onde a gente conheceu ela, é a Marina Bertocco. Seja muito bem-vinda! Olá, pessoal! Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui. Depois de 10 anos somente, né, que a gente se conhece, ou seja, uma vida já, 10 anos, uma vida. Exatamente. Então eu estou muito feliz pelo convite. A gente tá muito feliz de receber você finalmente, porque a gente ficou ensaiando e nunca conseguiu. Não dava certo as agendas, né? Exato. Mas tá muito legal te receber aqui. A gente teve uma obrigada. formação, né? Um pedacinho você participou um pouquinho da nossa formação, a gente participou um pouquinho da sua formação. Sim. Então é muito legal ter você aqui. E a gente vai ter vários assuntos interessantes. Muito, a gente tava fazendo uma resenha prévia. Meu, a gente tava aqui rindo muito já com as coisas que, olha, muitos mitos e verdades, muitas celebridades da internet que acabam com a vida dos outros aí. A gente não vai citar o nome pra ela não botar um processo pra mim. Porque dinheiro ela tem. Exato. E aí eu acho que a nutrição, né, tem muitos mitos e verdades, muitas polêmicas. E as pessoas às vezes não vão a fundo pra falar sobre isso. Mas antes, acho que de a gente entrar nessa pauta, acho que seria legal você contar um pouquinho, né, da sua experiência, como é que é a sua formação, por onde você passou e como é que você atua, né, no que você atua mais hoje. Ai, vamos lá então. Nossa, quando a gente faz uma retrospectiva, a gente vê o quanto tempo passa rápido, né? Parece que a gente se formou ontem, que estamos velhos. Exatamente, né? tá envelhecendo. Estamos envelhecendo, exatamente. Mas acho que muito por conta da minha trajetória mesmo, né? Acho que hoje eu fui muito pra essa parte da oncologia, acho que era mais um destino mesmo, né? Eu acredito em destino, não sei vocês. Eu também. Mas no começo, então, né? Eu me formei lá em 2013, faz muito tempo já. Então, primeiro a gente se conheceu, né, no aprimoramento. Então, desde sempre eu soube que eu queria a área clínica, sempre. Nunca foi uma dúvida de qual área seguir, para qual caminho percorrer. Então, eu sempre soube que eu queria ir para a área clínica mesmo. Então, eu fiz o aprimoramento, né, por um ano. E lá foi uma escola, literalmente. Então, vocês sabem que lá realmente nos trouxe muitos aprendizados. Que a gente leva até hoje, inclusive, até de orientações mesmo, né? Sim. Então, aí logo depois eu fui para um serviço público. Então, eu trabalhei quase 3 anos no Hospital do Campo Limpo. Lá foi outra escola, né? A Fabi trabalhou lá também, não? Não, Pirajussara. Ah, tá. Nossa, mas o serviço público também, né? Assim, é uma escola pra gente. Eu falo que são... Eu sou cria do serviço público até hoje. É verdade. Olha, é mesmo. E assim, nem se compara, né? Então, fiquei lá quase 3 anos e lá eu vivi de tudo. Então, fui pra pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica. E mais quase no último ano e meio que eu tava lá, eu acabei ficando fixa na terapia intensiva, que é minha segunda paixão, né? A primeira é onco, mas terapia intensiva também tem meu coração aí. Então, tanto é que foi isso que me levou a fazer também, né, a minha pós UTI, que também a gente aprende muita coisa, e a gente vê o quanto que, de fato, a nutrição faz e transforma vidas, independente da faixa etária, da condição que a pessoa se encontra. Então, foi outra vivência também que me marcou muito. Aí, depois disso, fui pro serviço privado, onde eu fiquei pouco tempo,
E aí, logo depois, já ingressei na Onco, onde eu estou há 5 anos. Fiz esse ano também 5 anos, e aí também realmente foi onde eu mais me encontrei. E veio muito de encontro também com algumas vivências minhas pessoais, né? Eu sei que você fez os seus desabafos, Sim. mas a gente tem os nossos também. Exato, né? Então, eu tive um caso aí muito importante na minha família, então acho que tudo culminou, né? E desde o meu primeiro estágio, eu sempre tive contato com a onco mesmo, com pacientes oncológicos. Teve até um outro paciente no HU que eu nunca esqueci também, que foi um câncer gástrico, que me marcou muito também, né? Então, acho que era muito pra eu estar onde estou hoje. Tava escrito, né? Tava escrito nas Tava estrelas. escrito. Olha, Exatamente. muito bom. E eu acho muito legal que as pessoas vão ter um contato com a nutrição que não é aquele contato mais tradicional. Porque todo mundo pensa em nutricionista ficar no consultório dizendo que você não pode comer Exato. salgadinho, arroz, feijão, tem que trocar tudo que você está comendo. Então eu acho muito interessante mesmo as pessoas verem as diferentes vertentes da mesma profissão. Né? E eu acho legal o que o Calil trouxe, né? Eu acho que a visão que as pessoas têm de um profissional da nutrição é que é o restritivo. É o profissional Isso. que vai me restringir de comer comidas gostosas e vai tirar isso do meu cardápio. E, na verdade, não é isso, né? Vocês vão trabalhar o poder desse alimento, né? Então, como é que é um pouco dessa visão da nutrição? É muito isso, Fabi, porque hoje também a gente vê muito esse lado restritivo e de retirar. Então, hoje a gente vê muitas notícias, retire o pão, retire carne, retire leite. E não tem nada que seja inclusivo, né? E, na verdade, eu acho que primeiro a gente tem que lembrar do conceito, né? Da base da nossa alimentação. Porque a alimentação não é para ser uma coisa triste, que traga angústias, que traga sentimentos ruins mesmo, né? Então, a alimentação é para ser algo prazeroso. E eu acho que nós aqui que vivemos no Brasil somos mais do que privilegiados pela gama e diversidade de alimentos que a gente tem aqui, em termos de agricultura, de cultivo, plantio, compra, enfim, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que se remeter a essa definição principal de alimentação e nutrição e priorizando, de fato, a base dos alimentos que temos hoje, né? Sem querer fazer algo restritivo ou colocar um alimento específico como vilão, um alimento como milagroso, porque na verdade é uma sinergia, né? Então, os alimentos, eles trabalham de uma forma muito sinérgica. Então, em muitos casos, eu até fico um pouco angustiada quando eu vejo, né, alguma notícia crucificando algum alimento, então acaba perdendo um pouco essa essência, né? Então, nós, enquanto nutricionistas, a gente foca muito no alimento, que é a base de tudo, né? Porque sem uma alimentação equilibrada, sem uma alimentação bem feita, nada se resolve. Então, ter esse equilíbrio e trabalhar muito essa questão cultural, de preferências mesmo, né? Alimentares, comida de conforto, que é um outro termo que eu adoro, né? Eu acho bom também. A gente também. O próprio termo já dá um conforto. Já até se fala conforto. Não é? Delícia. E aí, quando você trouxe, né, essa questão que a mídia traz, a questão da restrição, eu acho que a gente vive uma tendência atual das redes sociais de informações superficiais. Sim. E aí que viraliza em pouco tempo. E aí, às vezes, uma pessoa que não tem embasamento, não tem conhecimento na área, solta uma informação, por exemplo, que tomate engorda. E aí as pessoas estão proibidas de comer tomate, porque o tomate é uma fruta, e aí isso viraliza em segundos. E as pessoas param de comer o tomate, porque o tomate... É uma coisa assustadora, né? Imagino pra vocês, né? Vocês atendendo pacientes que vêm com as informações superficiais e acreditam piamente naquilo, né? Não, e assim, e tá cada vez mais crescente, né? Então a gente vê todo mundo crucificando o pão. Gente, não crucifiquem o pão. O problema não é comer pão. É comer só pão, né? Esquecer de colocar uma proteína, colocar uma fruta, um legume, por exemplo, né? Mas isso a gente fala mais adiante. Mas é isso, assim, hoje tá não querendo fazer um comentário negativo, Pode né? fazer. Mas já fazendo, porque todo mundo acha que é nutricionista, algumas pessoas, né? Só que a nutrição vai muito mais além, né? Então tem toda uma questão de metabolismo, de nutrientes específicos, como que o nosso corpo reage quando a gente consome determinado alimento. Então não é simplesmente o pão engorda, alface emagrece, não é isso, né? Então é um conjunto de coisas e de hábitos e estilos de vida que nos levam a uma mudança de alimentação, de peso, né? Então não dá pra gente
atrelar e colocar um alimento como 100% ruim ou 100% bom, né? Então, o que é importante é a gente ter em mente que a nutrição é esse equilíbrio e a composição de acordo com cada grupo de alimento, né? Então, se a gente tem hoje o grupo dos carboidratos, o grupo de proteína, né? Então, carboidrato, por exemplo, pão, raízes, massa, arroz, né? Cereais, enfim. Proteína, proteínas animais, carne, peixe, frango, ovos. Proteínas vegetais, feijão, lentilha, grão de bico, né? Legumes, enfim, é por algum motivo. Então, se existe esses grupos alimentares e nós temos recomendações específicas para isso, para a composição de cada grupo, é por algum motivo, né? Então, se não fosse isso, não existiria o guia de alimentação, né, da população brasileira e outras recomendações, né? Então, realmente, assim, as mídias sociais, elas trazem muito isso. E eu vejo que é muito em cima de sentimentos mais negativos e que trazem mais angústia, ansiedade do que sentimentos positivos, né? Então é importante a gente sempre trazer esses assuntos, porque cada vez mais a gente vê informações aí que não são verdadeiras. Exato. Vai um recado pra todo mundo, inclusive, aproveitar a deixa, que é o seguinte: você tem que lembrar que você pode achar que nutricionista, fono, físio, TO, não serve pra nada. Você pode achar que não é tão importante assim. Você pode achar. Mas você nunca pode esquecer que existe um grande estudo por trás de tudo isso. Exatamente. Existe, para a pessoa chegar à conclusão de que a combinação de um alimento com o outro é bom para você, é porque ela estudou um monte sobre metabolismo, anatomia, as propriedades de todos os alimentos, a combinação que vai gerar. Então, se você pega qualquer pessoa falando qualquer asneira e dizendo que é bom para você e para toda a população brasileira, toda a população mundial, desconfie no mínimo. Passa com um profissional que seja adequado, que seja um profissional instruído para tal orientação. Né? Porque as pessoas têm uma tendência muito grande a isso, né? Tem. Banalizar. E assim, até esse termo dieta não é um termo que eu costumo usar mesmo no dia a dia, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão da reeducação alimentar, né? E lembrar que cada pessoa, ela tem realmente uma recomendação específica para aquela condição dela, né? Então, depende muito do peso, de comorbidade, de intestino, que depois até a gente pode aprofundar mais, mas uma outra coisa que tem cada vez mais também sido estudada é o nosso intestino, que comanda muitas coisas. E que dá um montão de problema, né? E que dá vários problemas. Eu vi uma reportagem que estava falando sobre o papel do intestino, o quanto ele é fundamental, até em casos de pessoas muito deprimidas, o papel do intestino. Se você tem um intestino, né, que trabalha mais lento, então tem que ficar atento, porque o intestino ele pode ser um fator que pode te ajudar a superar, né? Exatamente. Esses quadros. Isso mesmo, Fabi. Porque assim, até entrando um pouco em termo técnico, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil, né? Mas, por exemplo, no nosso intestino, a gente tem ali a população de bactérias que moram nele, né? E dessas bactérias, existem bactérias boas e bactérias ruins, assim como em outras mucosas também, né? Que não só intestino. E aí, dependendo de como o nosso intestino ele se apresenta em termos de população de bactéria, é isso, ele pode influenciar em várias coisas. Em aspectos depressivos, em sono, em outras questões hormonais também, na própria obesidade, né? Então, cada vez mais a gente vem estudando essa relação da população dessas bactérias, que a gente chama de microbiota, né, intestinal, e o nosso microbioma mesmo, com o surgimento de doenças, independente se são doenças neurodegenerativas, obesidade, câncer. Então, isso é um ponto que muitas pessoas, ou às vezes não têm tanto acesso à informação, ou não sabem, né? E o que modula ali? O intestino? A alimentação, né? Então, aí vem muito de encontro também a isso que a gente comenta em termos de padrão alimentar mesmo, né? Sim. E esse povo que fica fazendo dieta, como chama que ele é? Como que é? Jejum intermitente? Jejum intermitente. Mas não intermitente tem uma utilidade. Tem utilidade jejum intermitente? Começa por aí. Né? Não, porque jejum intermitente é outro assunto polêmico, né, gente? Porque não adianta você ficar 12 horas sem comer e quebrar o jejum com fast food. Ai, que delícia. Né? Ou comer algo que seja gorduroso, que seja agressivo, enfim, né? É gostoso, mas não dá certo, né? Mas não dá certo. É um sofrimento que não vai ter Pra nada, resultado, pra né? Exato. E o que a gente vê muito hoje ainda é esse padrão de dieta ocidental, que a gente chama, né? Que até hoje aqui é muito comum. Então, a gente vê pessoas com consumo exacerbado de fast food, alimentos ultraprocessados, porque são coisas
práticas, né? Que tá ali, E mais baratas também, né? no mais fim das contas. baratas, exato. Mais baratos e muitas vezes até pela rotina, né? Que a gente já tem uma rotina super atribulada, ainda mais quem mora aqui em São Paulo, né? Sim. Tem uma rotina totalmente atribulada, aquele estresse, trânsito, muitas vezes não tem tempo de parar pra comer. Então, esse padrão que a gente vê hoje, que é realmente rico em açúcares, gorduras, gordura trans, ultraprocessados, enfim, agride muito essa parte do intestino, né? Esse é um ponto. Mas essas estratégias que a gente vê hoje muito falar, principalmente nas mídias, né? Jejum intermitente, cetogênica, low carb. Então, assim, são estratégias muito válidas, mas algo que a gente sempre tem que lembrar é para todo mundo? Não. Depende de cada pessoa, né? De cada diagnóstico também. Se é uma pessoa que já tem um diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Só que, ao mesmo tempo, são estratégias que, além de não serem indicadas para todo mundo, devem ser muito bem monitoradas, né? Pelo profissional. Porque, muitas vezes, não são estratégias fáceis de seguir. E não basta também a gente passar um cardápio ali. Isso, alguma estratégia e não acompanhar e não ajustar o restante todo do estilo de vida, né? Sim. O pessoal quer que o cardápio do restaurante mude, mas a estratégia da alimentação dele não. Né, exatamente. Então, é isso, assim, eu acho que depende muito de cada pessoa, do momento que a pessoa se encontra, né? Porque também você prescrever uma dieta ou uma estratégia também não é fácil e deve ser muito bem monitorada, né? Porque lembrar que nada é pra todo mundo, né? Sim. Mas Então- é legal que você trouxe. Acho que a gente teve um episódio, que acho que foi o episódio do Tom, que é um médico paliativista, e ele fala muito sobre o quanto as pessoas procuram a cura, o poder da cura num profissional. Isso. Então, acho que a gente também procura muito a alimentação, que o nutricionista resolva a minha questão alimentar. Ou porque eu tô, né, com sobrepeso, ou é porque eu tô tendo uma questão, né, de indisposição, né, mesmo do corpo, enfim. Tô me sentindo indisposta, e aí a minha alimentação interfere diretamente nisso. Exato. E aí eu busco que você vai me trazer a solução. Que você vai resolver meu problema. E que isso é uma construção de um hábito, né? E os hábitos, eles precisam persistir. Porque não é fácil. Se fosse fácil, estaria todo mundo comendo super bem. E aquele prato coloridinho, do jeito que vocês indicam, uma dieta bem balanceada. Mas não é, né? Não é Exato. tão fácil assim. Então, essa construção, às vezes, a gente quer que vocês construam pra gente. Entregue pronto. Passa a que responsabilidade pro outro. Exatamente. E que seja algo unilateral, digamos assim, né? Então a gente montou, elaborou tudo isso. Mas até a gente, por exemplo, quando vai fazer uma terapia, né? Então a gente busca uma solução para um determinado problema e quer que o nosso terapeuta resolva aquilo pra gente. Só que é uma via de mão dupla, né? Então, ao mesmo tempo que o profissional tem a sua responsabilidade, o paciente também. E também, Fabi, vem muito de encontro a isso que você falou, né? Porque a alimentação é um processo. Então, hábitos não se criam da noite pro dia, né? E eu vejo que até essa criação de hábito hoje é algo que traz muitas angústias, porque muitas vezes, por exemplo, consegui seguir direitinho ali por uma semana. Aí, um dia que você comete um deslize, por exemplo, na sua cabeça, né? Você fala, comi um doce, por exemplo. Aí, pode ser que para aquela pessoa, aquilo já se torne como se ela não tivesse feito nada certo. E não é isso, né? Não é isso. Porque até nós, enquanto profissionais, e eu, enquanto profissional de nutrição também, a gente sabe que o ponto principal para tudo é o equilíbrio, né? Então, eu acho que existe isso ainda muito hoje também, que é esse auto-julgamento. Acho que é isso, né? Acho que sim. Que a gente pode falar. Não for, só alguém vai te nosso. cancelar. Senão você é cancelado. E autocobrança, né? De um colega, de um vizinho, de um familiar, fala, Sim. nossa, mas por que você não fez tal coisa? Por que hoje você comeu tal coisa? Né? Rede social ajuda muito isso, a gente ficar Não. assim, né? Se sentindo culpado também. Demais. E não só o fato de se sentir culpado, mas também por buscar essas informações, que tudo que a gente procura no Google já é o fim do mundo, né? Nossa, já tá entrando em fase final de vida, praticamente, Sim, né? não. Uma coisa desesperadora. Exatamente. E até trazendo um pouco pra minha realidade, assim, sobre a questão da doença oncológica mesmo, a gente vê muito isso. Então, qualquer coisa que você procure no Google vai te levar ali, câncer, né? E aí, com a alimentação, então, tem 1 milhão de coisas, né? Mas é isso, eu acho que é muito a gente tirar um pouco desse peso de mudar a alimentação. Porque eu sinto muito isso. Parece que todo mundo que quer mudar um hábito
ou alguma alimentação, sente um peso. Fala, nossa, mas eu vou ter que fazer dieta, né? Coisa chata. É. E não Eu era é muito pra ser assim. assim, entendeu? Eu era horrível, eu Exatamente. era assim. É Aí mesmo? eu era horrível. Aí, porque tinha duas coisas que eu odeio. Eu sempre falo que eu não gosto de fazer exercícios físicos, mas agora eu tô me acostumando, é hábito. É. É hábito. Né? Como eu disse no episódio anterior, eu tô fazendo 3 vezes por semana. 3, 4 vezes, vou 5, 6 vezes. Tá vendo? Então, é hábito. E aí eu passei com o nutricionista. E aí, quando eu fui conversar com ele, eu falei, olha, vou ser bem sincero com você. Se você cortar um monte de coisa minha, eu não vou... Olha como eu fui ignorante, Tá vendo? né? Foi. Bem burrão. Eu falei, se você cortar um monte de coisa minha, eu não vou conseguir seguir. Se você colocar alguns vegetais, eu não sou muito bom com vegetais. Então, se você colocar, eu também não vou seguir, eu não vou fazer nada. É. Eu preciso que você vá, mais ou menos, de encontro com o que eu já me alimento e me ajude a selecionar o que eu devo fazer. O cara, era um nutricionista homem, é difícil. Mas Tá vendo? O cara, ele fez um plano de ação pra mim perfeito, perfeito. Além de tudo, ele me ajudou até a economizar, porque quando eu ia no mercado ou na feira, eu ia direto no que eu precisava comprar, não ficava dando aquela zapiada Aquelas louca que você compra um monte de voltas, coisa nada a ver. E aí ele fez uma dieta ali toda bonitinha pra mim, eu consegui seguir por muito tempo. Aí depois de um tempo eu dei aquela deslizada. Porque aí, né, o problema do ser humano é atrelar o exercício físico com a alimentação, não precisa estar Sim. grudado. Uma coisa e a outra juntas, ótimo, mas dá pra gente controlar os dois ao mesmo tempo, né? Exatamente. E isoladamente, aliás. E aí eu dei uma deslizada e tal, mas até hoje eu volto lá e falo, não. E eu tento manter mais ou menos dentro daquilo que ele me orientou, né? sabe? É. E é isso, que é aquela coisa do pensamento, de um planejamento individual. Ele fez pensando no Calil, sabe? É isso mesmo, porque eu acho também que muitas pessoas não têm, e não por mal, né, mas quando a gente vai elaborar de fato um plano alimentar, é algo muito complexo. Então a gente leva realmente em consideração aquilo que o paciente gosta, porque é isso. Se você não come tomate, eu não vou te obrigar a comer tomate. Exato, ninguém. Se você não come brócolis, você não é obrigado a comer brócolis, né? Então a gente vai muito ajustando de acordo com os hábitos mesmo e o que é possível fazer. Justamente para que não tenha essa cobrança, essa frustração, que vai ter, gente. Frustração existe. Ninguém vai ser 100% perfeito, seguir 100% o tempo todo, porque a gente tem outros gatilhos, interferências, enfim, né? E até um outro ponto importante, quando a gente tava comentando sobre estratégias, nenhuma estratégia nutricional é para sempre. Porque o nosso corpo se adapta àquilo. Então, por exemplo, você vê muitos pacientes que fazem um jejum, por exemplo, por meses e chega num ponto que aquilo ali não vai mais funcionar, né? Então, por isso que é tudo realmente uma questão de hábito, de você ir revisando, monitorando muito bem aquilo, né? E trabalhar muito em cima do que cada um gosta de comer, dentro do que é possível fazer, porque também é importante a gente lembrar, né? Que tem rotina, família, dinâmica, trabalho, então não é só simplesmente passar um cardápio e é isso, né? Exatamente. Então tem todo um planejamento por trás que vai muito além de uma prescrição realmente do plano e, enfim. Então é algo muito complexo. Era muito cheio de ovo, porque eu adoro ovo. Ah, Eu gosto de ovo mesmo. ovo? Ele capricha no ovo. Porque se for ovo cozido, ovo frito, eu vou comer o ovo de qualquer jeito. Aí tinha lá. Até hoje eu me lembro disso, sabe? Quando eu vou me alimentar, eu falo, não, então eu vou... Tento ali pegar o ovo com alguma... Que ele falou pra mim que eu podia comer salada à vontade. Então daí eu enchia tudo de salada pra ficar satisfeita e comia o ovinho, que era aquela comida de conforto, assim. sim. Sabe? Porque eu acho que é isso que é importante mesmo. E as pessoas, a gente também tá vendo agora aí, eu já, de um assunto já pulando para um outro, que é essa loucura que as pessoas estão vivendo de uma busca incessante por duas coisas. Antes, até alguns anos atrás, era aquele corpo de Gisele Bündchen, magrelo, não sei o que, não sei o que. Agora tem duas vertentes, né? Tem a galera que quer aquele corpo perfeito, do Ozempic, lá que a galera tá usando, que sabe explicar o que é o Ozempic. Gente, Eu pedi pra ela não contar o que outra era, porque eu queria polêmica. descobrir. E a galera que também cultua um corpo Maromba. obeso, que é claramente alguma coisa que é um problema de... super... Gente, vocês vão me cancelar, mas, não tem, mas é problema de saúde pública, assim. Sabe, Sim, você vê que a pessoa não você está fala de bem. romantizar A obesidade. obesidade. Exatamente. Entendi. Porque Por uma aceitar o questão- corpo é uma ótima coisa, pauta mas essa, romantizar
né? Eu acho que tá além disso, né, gente? A gente tá passando por várias fases, né? De você se preocupar mais com o corpo, que tem um lado muito positivo, que, né, acaba trazendo essa questão da saúde, mas acho que a gente já tá ultrapassando. Sempre vai do 8 pro 80, né? A gente sempre faz isso. E aí uma busca louca por meninas que vão pra academia pra definir o corpo. E aí, né, acabam buscando coisas muito rápidas. Muito rápidas, isso. Que vão dar um resultado, porque a academia demora pra dar um resultado. Pra você ter aquele músculozinho ali. E aí fica uma semana sem ir. Aquilo ali que você ficou 3 meses pra conquistar, desaparece. Vai pro negativo, assim. Exatamente. Então, e aí é meio ingrata a academia, né? Ela não totalmente ajuda, ingrata, né? Por isso que eu não gosto dela. Ela não ajuda. Sim. E aí eu acho que tem essa busca louca por um corpo perfeito, por uma aparência perfeita. E aí também tem uma questão, né, de como a gente tá levantando muitas bandeiras. E aí também tem esse lado da questão, né, da gordofobia. E eu acho que a gente tem que defender essa bandeira. Mas até que ponto também, né, a questão do romantizar uma questão que é a obesidade. Que é a obesidade. Nossa, vocês estavam falando e eu tava pensando aqui até pra fazer um gancho justamente com essa questão do câncer mesmo, né? Por duas questões. Primeiro, então, falando do primeiro lado, né, de meninas jovens que têm essa busca incessante pelo corpo perfeito e muitas vezes querem tomar outras atitudes rápidas para atingir esse resultado mais rápido, mas sem também ter uma qualidade, né? Então, a gente vê hoje o número crescente também, né, de pessoas que estão fazendo uso de hormônios até para terem esse crescimento de massa muscular, né, gente? Não vamos entrar muito em detalhes, mas é uma realidade. Então, a gente vê pacientes jovens usando testosteronas em altas dosagens e outros hormônios também, que é algo muito preocupante, né? Então, tem esse lado. E o lado da obesidade, que é justamente isso. Por mais que tenha essa bandeira, que eu acho que a gente deve defender mesmo, sobre questão de autoimagem e tudo, mas é isso, a obesidade é fator de risco para muitas doenças. Muitas. Você olha nas doenças, maior mortalidade as doenças com maior mortalidade, é justamente por obesidade, exatamente. E o número de pessoas, pacientes jovens, independente de terem obesidade ou não, com câncer, está cada vez mais aumentando. Então, a gente pega paciente no consultório de 28 anos, 30 anos, essa faixa etária, né? 28, 35, uma média, com câncer de mama. Então, assim, é algo muito preocupante, né? Então, acho sim que temos que defender essa bandeira, mas, por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado. E o que vem muito de encontro também é a questão do Ozempic, que está sendo utilizado como água. E assim, é um medicamento caro que não é indicado para todo mundo e a gente vê profissionais prescrevendo Ozempic para tratamento de obesidade e esquecendo do resto. E poucos estudos, né, Marina? A gente é um medicamento muito novo, a gente não sabe, não tem esse estudo. O que é o Ozempic? Eu não sei o que é o Ozempic. Tem um estudo longitudinal do que essa medicação no seu corpo a longo prazo ele vai causar. Isso para mim é assustador. E aí tá sendo usado, virou uma febre. Ele essa é um empresa protótipo. Não, ele é uma medicação aprovado pela Anvisa. Que é para uso para pessoas diabéticas, né? Isso. Ele é uma caneta, né, Marina? Que você injeta no corpo e aí ele diminui o apetite. Isso. E aí a pessoa... Só que é de um nível tão, assim, surpreendente que a pessoa começa a perder peso rapidamente. E assim, eu vou fazer um desabafo, mas eu vou contar um caso de um paciente que eu até peguei recentemente, né? Então, primeiro que ele nem tava com o diagnóstico de obesidade. Então, pelo IMC, que é outra coisa também que a gente não pode olhar de uma forma isolada, ele tava com diagnóstico de sobrepeso, mas assim, super ativo fisicamente, fazia atividade física, alimentação realmente um pouco ruim, mas foi em um profissional e esse profissional prescreveu para ele uma dose cavalar de Ozempic, que eu mesma nunca tinha visto. E se vocês não sabem, gente, uma caneta de Ozempic custa quase R$1.000. Então já é uma medicação muito cara, né? E aí quando a gente vê esse cenário de uma prescrição exacerbada e sem um monitoramento próximo, isso sem contar exercício, atividade física, porque outro ponto que é de muita atenção, que a gente deve lembrar, que quando a gente perde peso muito rápido, a massa muscular vai embora, junto com o peso que você perdeu, né? E quanto mais músculo se perde, pior a qualidade de vida. Lá na frente, como que essa pessoa vai ficar também, né?
Então, esse é um outro ponto que muitas vezes as pessoas esquecem. Então, querem fazer jejum, querem fazer dieta, mas não querem fazer atividade física. Então, a massa muscular vai embora, né? Então, é algo muito preocupante. E principalmente no cenário da obesidade, que até hoje é um outro ponto que a gente ouve muito falar, não, mas paciente obeso, né? Imagina, não precisa comer, tem reserva. Exato. Pode ficar Gente, não, pelo amor de Deus. Não. As pessoas Esse chegam lá, negócio de ficar uma semana reserva. sem comer. Não, não é isso, né? Então todo mundo acaba olhando muito só pra essa questão do físico, do peso na balança, do IMC, mas ninguém tá vendo o que tá por trás, né? Em termos de composição corporal mesmo. Então é uma realidade preocupante, né? E aí focando mais especificamente mesmo no câncer, é algo que preocupa muito, porque o número de pacientes jovens com câncer, e muitas vezes em estágio avançado, é algo crescente. Então, o que a gente está fazendo, sabe? Será que isso é realmente positivo? Não é? Então, é um ponto de alerta O que a gente mesmo. não tá olhando, né? O que a gente não tá percebendo que tá acontecendo? Porque realmente é uma população muito jovem. Exato. São adultos em idade ativa de mercado de trabalho, de vida, que estão apresentando um diagnóstico grave, que exige um tratamento, né, que é complicado. Sim. E alguns prognósticos, às vezes, também não são tão favoráveis. E aí, o que a gente tá fazendo de errado? Exatamente. E esses hábitos, né? O que a gente tá deixando passar? E você pontuou uma coisa que é isso. Acho que a gente tá numa geração que ela busca tudo pra ontem. Então, se eu tô aqui fazendo atividade física, alimentação... Gente, semana que vem, meu corpo tem que estar impecável. Todo mundo ansioso, caindo Então, pelos pedaços. Exato. É isso que eu ia falar. E aí a gente Exatamente. aflora a nossa ansiedade e a gente vai se atropelando. Só que aí a gente entra nessa frustração também. Se eu não atingir aquilo que, que era meu objetivo, na semana que vem tá impecável, aí eu vou me sentir frustrada. Eu já não quero mais ir na academia, E às vezes eu já não quero aconteceu. comer. E aí a É frustração... isso. Também O é corpo isso aí. perfeito. O que é o corpo perfeito? Porque todo mundo é criticado. Não existe um corpo Não perfeito. existe. Não Aí existe. você mira ali, e você chega perto, tem um distúrbio de autoimagem, tanta coisa que tem envolvida. Exatamente. E aí você trabalha com a frustração. Quando você tá frustrado, naquele dia que você fala, putz, meu dia não foi legal, o que você faz? O que vem na sua cabeça? Comer Quero doce. comer uma coisa gostosa. Mas você não atribui, gente. você não atribui afogar as suas mágoas sempre na comida, com algo muito gostoso? Porque a comida, ela tem esse papel de acolher. Exatamente. A comida parece que aquece a nossa alma. A gente tem essa relação com a comida. E precisa, né? Faz bem é pra algo gente. fundamental pra gente mesmo. Gente. Então, realmente, tem até também muitos estudos correlacionando essa questão de abuso mesmo, né? De medicamento, enfim, com câncer de fígado, por exemplo, né? Então, é um gente, cenário ouve bem isso aí, também... viu, Então... Pois é, porque assim, é algo que realmente preocupa. Porque até hoje, uma outra coisa que eu vejo também é que muitas pessoas pensam que a maioria dos cânceres que ocorrem hoje são por fatores genéticos. E não é. Cerca de somente 10, 15% dos cânceres são por conta de fatores genéticos. O restante é tudo estilo de vida. Então, cigarro, bebida, cigarros eletrônicos, que é outra coisa Nossa, que tá... Mais uma benção pra isso. Não, mais uma benção. a gente criada nem tem pelo muitas ser humano, coisas, né? que A gente já nem delícia. tem. Gente, Nada como ter que lidar com cigarro eletrônico que vem de Bangkok. exatamente. Teve um dia que eu passei, acho que era 6:30 da manhã. Eu passei em frente a Na escola. escola, cursinho. Todo mundo com um vape. Eu falei, gente, mas o que é isso? Né? Então, pra quê? Então, é algo que... Mais um problema pra gente Mais lidar um no problema. futuro. Já não basta No os presente, outros né? todos, né? Já basta esse aí também. Mas é uma coisa que a gente Então, precisa trabalhar. assim, Responsabilidades. Exatamente. Né? A responsabilidade dos seus hábitos. A gente tem uma parcela, né? Que a gente até falou, vem pontuando isso muito nos nossos episódios do podcast. Que tem alguns fatores que são imutáveis, são genéticos. Mas tem uma porcentagem enorme que são mutáveis. É que isso mesmo. são as nossas escolhas. Então, nós somos responsáveis pelo rumo que a nossa vida vai tomar. E o quanto a gente não tá consciente sobre isso. Consciente, mesmo. exatamente. E aí, Fabi, até assim, né? Fazendo mesmo um gancho. Em 2018, saiu um relatório feito por um órgão que chama IARC, que é o Instituto Americano de Cancerologia, alguma coisa assim. E aí, nesse relatório, ele fez, assim, um montante mesmo, um dossiê, digamos assim, né? De vários fatores que são elencados como fatores de prevenção para o câncer.
E quando eu parei pra olhar na minha realidade, eu falei, opa, então eu me via também, né? Ansiosa, não comia direito, não fazia atividade física, dormia mal. Quem nunca, né? Então, eu tô me Vamos ver, vendo aqui, vamos fazer um checklist. Quantas horas você dorme? Exercício, Esse ponto água. passou. E aí, quando a gente vê esses pontos de prevenção, e eu acho que vale muito a gente trabalhar, cada um de nós, né? Trabalhar muito em cima disso. Então, por exemplo, um dos pontos lá, manter o peso saudável. Ótimo. Mas o que eu vou fazer para manter meu peso saudável, né? Aí, por exemplo, limitar o consumo de carne vermelha, que é um ponto super importante também a gente trazer, né? Porque é uma outra dúvida muito frequente. Mas tem que tirar a carne vermelha. A gente não precisa deixar de comer carne vermelha, né? Mas sim limitar o consumo. Aumentar o consumo de legumes, verduras e frutas, né? Então, pelo menos colocar ali umas 3 cores no prato. Evitar o uso exacerbado de suplementos, que também esse é um ponto que a gente vê. Adoro suplemento. Hoje o povo quer encapsular tudo, é. né? Comer mesmo, ninguém quer, né? Agora, tomar cápsula, então, mas essa é uma outra pauta, né? É. Então, assim, muitas vezes, se a gente adota pequenas mudanças, gente, juro, pequenas mudanças já fazem toda a diferença. Então, a gente não precisa fazer algo mirabolante, falar, nossa, vou, sei lá, na academia todo dia, me matar na academia, fazer uma dieta ali. Então, pequenas mudanças todos os dias e tendo essa constância já fazem toda a diferença. E o básico funciona, Sim. né? Não precisa fazer nada se polir. Exatamente. Porque muitas vezes a gente esquece do básico e quer focar em algo mais complexo. E na verdade não é Só isso, pra dizer né? que falhou, porque era complexo demais. Né? Eu adoro fazer isso. Coloca um objetivo lá longe e não alcança. Depois ficar, não vou fazer. Não vou dá. fazer, Difícil. exatamente. E aí entra que que você trouxe das dietas muito restritivas, né? A gente até, antes de começar a gravação, a gente tava falando sobre a dieta da carne. Umas dietas muito malucas que restringem uma quantidade de alimentos. Sim. E aí quanto mais restrito, muito mais difícil de seguir. Com Né? certeza. Como é que eu vou me proibir de comer algo que eu amo muito? Ah, não, mas eu tô seguindo aqui a low carb. Então, eu não posso comer uma lista de alimentos. E aí, eu vou ter que aguentar. A chance de sucesso é muito, muito menor. Exatamente. Porque você tá tirando algo que te dá prazer, algo que você gosta. E que seu corpo precisa também, Precisa. né? Precisa. Não, e o pior de tudo é que também muitas pessoas fazem, né? Essas dietas sem orientação. Porque leu na internet que né, Ou que seguir pra fazer aquela uma low carb, influencer. Aquela influencer. que Ah, falou, não, que só de tirar o pão já é uma low carb, né? Então eu falo, gente, não é isso. São estratégias que precisam ser acompanhadas muito de perto, porque existem cálculos por trás disso, né? Então não é só, no café vou comer pão, maçã e ovo, um exemplo. Não, então existe todo esse planejamento que deve ser calculado de forma individual, realmente verificar, né, pelo próprio profissional, se a pessoa tem de fato uma indicação de fazer aquela estratégia ou fazer outra, né? Sim. Porque são estratégias difíceis de serem conduzidas, de serem elaboradas, né? E realmente não é pra todo mundo sair fazendo low carb, cetogênica, jejum, porque não é pra todos, né? E existem também outros fatores por trás. Então, realmente é algo preocupante que a gente precisa aí tomar bastante atenção, né? Porque e é muito doido como tem algumas coisas que os próprios profissionais os profissionais da saúde que indicam algumas coisas nada a ver. Porque eu tive uma experiência própria. Eu não comia vegetais quase nenhum, assim. Eu detestava. Principalmente legumes, né? Aí pra eu poder comer legumes, eu me internei no spa, lembra? Que eu fiquei nas férias, eu fiquei uma mesmo? semana no spa. Só que o spa vai me obrigar a comer. Entendi. Aí, vegetariano. Porque eu queria fazer alguma coisa diferente. Cheguei lá, só tinha eu, foi muito bom. Só que o spa me ofereceu um monte de atividades super legais, uma dieta super legal por 4, 5 dias. Aí eles falaram, agora você vai passar com o médico. O médico, ele chegou lá e falou, como é que você pratica esporte? Eu falei, sim. Você, como é a sua alimentação? Vem aqui pra aprender tal coisa, a comer determinadas coisas de uma forma diferente. Tal. Ele, mas esse soro aqui eu acho que vai te ajudar muito. Eu falei, não vim tomar soro. Ele, não, mas tem outro soro aqui. Você é ansioso? Sim. Tem o soro da ansiedade. Eu falei, não quero isso aí. Ele ficou meia hora tentando me convencer a tomar uns 4 tipos de soro, assim, sabe? Olha, já aproveitando, posso fazer um desabafo? Pode, Já que por estamos favor, eu aqui. gosto de Fica à desabafos. vontade. A gente adora as pessoas que abrem o coração. Polêmicas. Polêmicas. Porque assim, de novo, não é querendo, né, falar ou recriminar condutas. Não é isso, longe de mim. Essas condutas podem ser criminais, Mas pode ser. autorizado.
Mas assim, outra coisa que a gente vê muito hoje também é isso de fato. Porque vale a gente ressaltar que cada profissional se especializou naquilo. Então, por exemplo, eu não vou saber orientar o que um paciente disfágico deve fazer. Porque isso é função do fono, Sim. né? Então, cada um tem que atuar dentro da sua especialidade. E cada vez mais a gente tem visto também outras técnicas e algumas delas que não são aprovadas mesmo, né? Pela Anvisa ou por outros órgãos, que muitas vezes têm sido feitas sem uma supervisão próxima, sem indicação, né? E trazem um risco muito grande, principalmente, né, na oncologia, a gente vê muito isso. De soroterapia, por exemplo, né? Então, assim, gente, você vê vitaminas em altas doses, doses cavalares. Pode ser que para outros diagnósticos, sei lá, para algumas doenças autoimunes, por exemplo, até tenha Pra algum alguma distúrbio, recomendação, né? algum Não se o seu corpo distúrbio. tá produzindo tudo normal. você Mas vai dar não para todo mundo, exatamente, né? E muitas vezes a gente vê o tanto que os pacientes gastam de dinheiro com suplementações, com vários compostos em cápsula. Quem toma 30 cápsulas no dia, né? Eu tô vou pra aproveitando academia esse momento justamente pra pra- desabafar, gente. Mas assim, tá cada vez mais frequente, né? Então as pessoas querem deixar de comer pra utilizar compostos encapsulados que muitas vezes vão atrapalhar o seu tratamento, né? Ainda mais quando a gente tá falando de oncologia, né? Sim. Então é algo também que é muito preocupante. A pessoa quer viver igual um astronauta, né? É. Começou a coisa já ali fechadinha. Tipo, não faz sentido nenhum esse Não negócio pra faz. mim. Eu vou pra academia e tento controlar minha alimentação e tudo mais, pra eu não ter que tomar medicação pra nada. Exatamente. Mas é porque entra naquilo de você responsabilizar o profissional. O profissional vai me dar tudo que eu preciso. Então eu não ali preciso comer, eu não preciso me esforçar pra me alimentar melhor. Porque eu tô tomando ali, ó, 20 vitaminas que vão fazer a função de comer 2 frutas por dia, de comer legumes e vegetais, um prato variado. Então, acho que não assumir a responsabilidade pra si. Eu vou pegar um caminho que alguém vai me dar. E se eu morrer, a culpa é dele, né? Direcionado. É sempre, acho que a gente tira um pouco, né, a construção desses hábitos. Sim. Porque não é um processo tão fácil, Não. mas é o melhor caminho. Exato. É o caminho que você vai consolidar realmente a sua saúde. Exatamente. Então, E eu também, acho às bem vezes, eu complexo. acho que falta um pouco a gente lembrar da questão fisiológica mesmo, do nosso corpo, do básico, Sim. né? Então, por exemplo, de nada vai adiantar você querer tomar vitaminas e suplementos, que eu acho que cada vez mais vem crescendo muito isso, né? E algo também que me entristece, porque é como se a nutrição tivesse sido encapsulada e comercializada, digamos assim. E não é isso, né? Porque a nutrição, ela vem do alimento, que é aquilo que a gente aprende lá nos primórdios de tudo, que é a nossa base vital é a alimentação. Não são cápsulas, né? Então, acho que é importante a gente tentar retomar esses conceitos, porque não tô falando aqui que nenhum suplemento é bom, não é isso. Pelo contrário, né? Porque tem suplemento que realmente tem muito efeito, tem muitas indicações, mas não dá pra gente olhar pro suplemento isolado Isso. e esquecer de comer, né, gente? Porque É. sem alimento, nenhum suplemento vai ter efeito, né? Porque tem questões fisiológicas, do fígado, processo de detoxificação, que até entra muito na questão do suco verde, né? Que o suco verde hoje... Agora você toma todas. Aí no outro dia você vai lá, viu? Eu fiz isso domingo. Sábado eu fiz a maior festa. O Calil é dos bolinhos, ele adora uma bebida alcoólica com bolinho. Ai. Nossa, convida ele pra isso, ele ama. É bolinho de carne seca, bolinho não sei o quê. bolinho. Enche o bucho de fritura e cerveja, Isso. aí depois ele vai fazer um detox. Que bonitinho. Vou fazer um suco verde ali de couve, Exato, com uma semaninha no solução. spa. Exatamente. Tá vendo, gente? é Porque vocês que muito estão isso. criticando, eu sigo igual. Brincadeira. Não, mas Eu é gosto. equilíbrio. Você falou muito sobre isso, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio. Não que a gente não vá ter o nosso final de semana, que a gente vai dar aquela abusadinha. É, Sim. exato. Porque faz parte. Faz Mas parte, também não é saúde precisa ser mental. todo final de semana, não precisa ser um pé na jaca que você enfiou os dois, assim, né? Exato, você vai ficar vomitando 3 dias depois de 1 hora. Eu acho que tudo é um né? equilíbrio, né? Vomita só na noite. Mas aí já é mais. Mas é complicado. Mas você falou sobre suplemento e a gente atende um público de idosos. Que Idoso. adora o suplemento. Na verdade, a equipe médica, né? Adoro. Geriatras, sempre indica. Sim. Você acha que o suplemento, nessa fase, ela é fundamental? Porque realmente tem uma perda de músculo, né? Aquela sarcopenia, enfim. Isso. E o que você acha dessa suplementação?
para as pessoas idosas? Então, Fabi, porque assim, ó, falando mais especificamente sobre os idosos, então, né? Inclusive eu amo, gente. Pela própria idade, já existem diversos impactos aí por conta da própria fisiologia mesmo do idoso, né? Que muitas vezes é um idoso ou que já tem algum comprometimento funcional mesmo, que também hoje em dia é muito comum, né? Sim. E geralmente esse paciente idoso também, ele já vem com outras comorbidades associadas, né? Que seja uma diabetes, uma hipertensão, alguma outra alteração também. E por característica do próprio idoso, a sensação de fome já muitas vezes já é reduzida. De fome, de sede, Sede, né? E o primeiro alimento, acho que campeão, assim, que eles menos comem é o quê? Proteína. Para de comer Independente, carne, Porque é difícil frango, mastigar também. é difícil de mastigar, a digestão já é difícil. Fica pesado, é verdade. Fica Já vazia, fica com. 3 dias. Isso, exatamente. Até às vezes a gente come, né? E fica, imagina o idoso. E fora pela questão também de sabor, né? Enfim, então tem muitas questões. Então, realmente, dependendo também de como esse idoso chega pra gente, porque a maioria dos idosos são sarcopênicos. Acho que, assim, vulgo dizer que, na minha opinião, acho que 100%, né? Porque Todo mundo chega pra você. a menos que seja aquele idoso que pratique uma super atividade física, seja ativo, esteja sem, né, com a capacidade muito bem preservada, mas uma preocupação muito grande nossa hoje é realmente com a questão da massa muscular. Não só pela quantidade, mas também pela qualidade do músculo, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem até um termo recente que chama mioesteatose, que é a gordura que fica ali em volta da massa muscular, né? Então, se já é um paciente, por exemplo, um idoso obeso, né? Então, pode ser que ele já tenha essa qualidade do músculo também comprometida, né? Então, muitas vezes, realmente, vale muito a pena a gente lançar a mão de suplementos. Claro que aí depende muito de cada caso, né? Se é um suplemento hipercalórico, hiperproteico, se é um suplemento exclusivo de proteína, por exemplo. Mas pela minha experiência, assim, acho que a maioria dos idosos hoje deveriam ter alguma suplementação, pelo menos do ponto de vista de oferta proteica, pensando na massa muscular, né? Agora, os demais, vitamina D também, que é super importante, né? Tanto para saúde muscular, saúde óssea, e até como prevenção mesmo de muitas doenças, né? Ômega 3 também, que é um suplemento que eu amo, que eu sou super fã, né? Que a gente sabe hoje que o ômega 3, ele tem diversos benefícios, tanto em questões neurológicas, de massa muscular, estimula também apetite. Então, muitas vezes, se é um idoso que já tá sem apetite, será que vale a pena também a gente entrar, né, com alguma opção de ômega 3? Então, claro que é uma avaliação muito individual, porque também depende de outros fatores, né? Como que tá a alimentação, como que é o intestino, se tem alguma outra comorbidade ou não, como que tá a hidratação também, né? Porque idoso não toma água, que é um desafio, não toma, gente, é um água desafio. pra idoso, Jesus. Nossa, ou muito coisa difícil. difícil, né? Deus. Eles não tomam água. Gente, por favor, estimulem a hidratação, né? Exato. Coloca um limão, alguma coisinha ali pra Nossa, dar eu uma sempre incrementada. falo, deixa um a água saborzinho. saborizada pra dar uma tapeada que não é só água, tem um gostinho. Eu tenho uma paciente que ela toma água saborizada com tangue. Ah, não, aí já... Água com Não, pedra veja nos bem, rins. né? Água com pedra dos rins. Exatamente. Aí eu falo, e não é bem saborizada, né? Não, Porque as aí pessoas já sempre não tá acham um legal, jeito, né? De ir pela contramão, é impressionante. Exatamente, não, saborizar água com tangue não dá, né? Mas assim, realmente, eu acho que que a gente hoje acaba focando muito na massa muscular, né? Porque cada vez mais sim. também os estudos vêm mostrando essa importância e até como fator de prognóstico, de melhor resultado no tratamento também, né? Então, acho que esse é um ponto importante e merece uma atenção. Perfeito, De fato. perfeito. Mas olha que interessante, né? Quando você fala de suplementação, né? Chega uma fase da vida, a gente vai tendo que focar um pouco mais na suplementação, mas não na substituição da dieta. Isso, né? exatamente. É como se a gente tá complementando aquilo que você vai diminuindo a ingesta. Então, nunca achar que algo, um suplemento alimentar, uma vitamina vai substituir o alimento. Ele só vai dar aquela forcinha. E naqueles momentos também que você mais precisa. Porque realmente chega nessa fase da vida, né, do idoso, ele vai ficando mais seletivo mesmo. Do mesmo jeito que a criança é seletiva ali no início da vida, porque ela tá aprendendo e o paladar dela tá se formando,
na fase final na fase idosa, você também fica com o paladar alterado. E você também fica com uma aceitação da comida de uma forma diferente. Exatamente. Então aí você vai precisando ter essa atenção também. Com certeza. Ai, muito legal, Marina. Maravilhoso. Marina, a gente queria ficar 3 horas conversando com Ai, você. sim, nossa, passa todo muito mundo vai rápido. falar isso, tenho certeza. Todo mundo vai falar, foi muito rápido, acabou muito rápido. Mas é isso, né? A gente agora vai continuar conversando e vocês também vão acompanhar, porque a próxima é a Marina de novo falando. A gente só vai agora fechar um pouquinho mais, especificar um pouquinho mais, né? O assunto, mas continue acompanhando a gente, que o assunto vai continuar muito bom, né? Sim, a Marina é ótima, ela fala de um jeito. Fala super bem. Ai, que bom. Maravilha, nossa, demais mesmo. Tô muito animado, queria continuar mais vezes. Eu acho que esse tema, inclusive, eu sempre falo isso, né? Sempre. Eu fico empolgadíssimo. Mas é que, tipo, é um tema tão amplo que dá pra gente trabalhar de tantas formas e falar tantas vezes que, nossa, você vai voltar várias vezes aqui. Ai, por favor, me chamem. Porque assim, sempre, vai ficar aí. senão a gente explica tão rápido, né? Mas cada tema desse daria um episódio. Porque é Daria, muita coisa. Tranquilo. Porque as pessoas elas vão perguntar, mas o que eu posso tomar? Não sei o que, porque as pessoas eu fazer uma consulta. Podem mandar, viu, gente? Mandem aí. Pergunta lá, manda suas dúvidas, suas sugestões também, que a gente repassa pra Marina. A Marina grava, a gente põe lá no Instagram, coloca no YouTube também. A gente traz ela de volta pra responder alguns questionamentos. Eu vi que você abriu hoje a caixinha no seu Instagram. Abri. Né? Inclusive, qual que é o seu Instagram? É Marina Bertocco, com 2 Cs, Nutri. Então me sigam lá, qualquer dúvida, estarei à disposição. E ela, podem mandar. Tem vários vídeos dela, eu ia trazer uns vídeos aqui, mas nem precisa. Porque, né? Enfim. Acompanhem lá, sigam a Marina, segue a gente também, @Calil Garcia, FGO Calil Garcia. E @FGA Fabiana Yamamoto. Exato. Segue a gente no Instagram. Vai lá no YouTube, a gente vai colocar esse corte e vocês vão lá no YouTube assistir o vídeo inteiro. Porque tá muito legal. Pelo amor. E tem que assistir inteiro. E aí eu acho que traz esse olhar, né, do nutricionista, não como uma pessoa que vai restringir, mas sim vai te ajudar a criar novos hábitos, conhecer esse mundo que são os alimentos e os benefícios, né? Com certeza. Exatamente. De inclusão, ouve a gente lá no Spotify, gente, Vai também. Segue lá, segue a Marina, acompanha o conteúdo dela, é muito legal, eu vivo lá tietando. É verdade. E aí a gente vai voltar, então, daqui a 15 dias, a 1h da tarde, mesmo esquema de sempre, não roteiro não. E a Marina vai estar lá com a gente de novo pra gente falar sobre outras coisas que são do interesse de vocês um tema mais específico que vocês vão gostar muito. Exatamente. Então, até lá, não esquece de seguir a gente. Tchau. Tchau.